Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês uma ferramenta que visa atender o pessoal que mexe com armação de ferragem, tá? Normalmente o pessoal que mexe com armação de ferragem, normalmente eles usam a truquês, pelo menos na época que eu trabalhava de ajudante na construção civil, eles usam a truquês ou uma ferramenta articulada para poder amarrar os seus arames para prender os estribos. Quer ver? Eu vou dar um exemplo prático para quem não tem noção nenhuma do que eu estou falando. Aqui, gente, isso aqui é um exemplo simples. Isso aqui é uma coluna, tá? Inclusive, usei no meu muro. Mas normalmente os profissionais da área de armação de ferragem, eles usam para poder amarrar os estribos nas colunas, nos vigamentos de laje, de estrutura. Estrutura na construção civil em geral, tá? A ferramenta vai visar facilitar fazer esse serviço aqui, ó, de enrolar. Para evitar de torcer muito e acabar lesionando o pulso, tá? É uma ferramenta estrangeira. É uma ferramenta estrangeira, tá? Que tem todo um mecanismo, mas o princípio básico vai ser aplicado nesse que eu estou fazendo aqui. Que a ferramenta estrangeira, o que é? Ela consiste numa peça helicoidal interna dentro de um tubo e conforme a pessoa puxa, vai ter uma ponta toda trabalhada nela. Conforme a pessoa puxa, essa ponta já vai estar no pedaço de arame que vai enrolar no estribo e ela já gira, já faz o esforço que evita da pessoa, simulando o trabalho que a pessoa vai exercer ao torcer a ferragem. Claro, o profissional capacitado para isso. Mas a longo prazo, isso tende a lesionar o pulso dele. A ideia aqui é usar material de sucata. Inclusive, já até preparei o material. Eu estou fazendo essa filmagem aqui antes de efetuar a montagem, justamente para quem for querer construir, né? Às vezes vai construir um galpão da sua futura oficina, que Deus abençoe, ou mesmo na sua casa, ou mesmo atender que nem um colega que é armador de ferragem, ele possa ter clareza. O que eu fiz aqui? Peguei uma barra de 50 por 1/4, certo? Fiz uma espiral nela, que ela que vai ser a peça helicoidal dentro. Não é o aço próprio, claro, mas isso aqui é uma versão mais robusta, mais caseira, certo? Peguei um pedaço de tubo, do jeito que essa barra aqui vai entrar dentro desse tubo. Já fiz as furações e através dessas furações eu vou soldar esses parafusos aqui, que serão o que vai regular na hora de puxar para poder enrolar o arame. E fiz uma ponta num pedaço de ferro de vergalhão de 5,16. Quando tiver pronto, eu vou estar mostrando para vocês, vou estar dando um exemplo prático, tá? Eu fiz comprido assim. É claro, gente, a ferramenta que se encontra no mercado, é uma ferramenta estrangeira, ela é toda elaborada, ela tem um mecanismo interno, que tem uma mola, que quando a pessoa puxa automaticamente ela volta. Ela tem um sistema de catraca. Mas o que eu vou fazer aqui é uma versão mais barata, mais em conta, mas que obedece o mesmo princípio, a fim de proteger o profissional que vai exercer o ofício de uma futura lesão, tá? Aqui, pessoal, estou preparando as peças. Eu esqueci de mencionar na outra parte. Aqui, eu preparei o tubo com tamanho de 43 centímetros. E a barra chata de 5/8 por 1/4, que eu torci na torcedeira e fiz uma espiral nela, preparei ela também 43, que vai a parte interna. Agora eu estou preparando a ponta. O que acontece? Para reforçar a ponta, vou colocar uma porca aqui na ponta, vou soldar. A outra ponta aqui vai ser encaixada aqui, vai ser tudo efetuado uma solda. Por quê? Esse vai ser o limitador para a espiral não entrar para dentro. E na ponta de trás vai ter um limitador para a espiral não sair totalmente para fora, tá? E os parafusos, que nem eu falei com vocês, eu vou soldar as porcas dos parafusos e vou usar os parafusos como regulagem. Eles que irão definir o movimento de espiral dentro do tubo. E pessoal, já efetuei a solda da ponta na barra que vai interna, certo? Aí essa barra vai entrar aqui dentro aqui. E essa porca aqui é a limitadora, que não permite entrar todo para dentro. E na outra ponta vai ter outro limitador, tá? O objetivo com os parafusos, ainda falta soldar a porca, regular os parafusos, mas o objetivo na hora que puxar, a pessoa puxar o cabo, ele girar e fazer a torção, substituindo a torção que ele teria que fazer com a truquês ou com a outra ferramenta. E aqui vai uma dica. Quando você vai soldar, que nem eu soldei uma ponta do ferro vergalhão numa ponta de outra chapa,
com a porta interna. Procura fazer um encaixe o máximo possível interno para dar mais resistência à sua solda. Não encosta só a ponta e efetua uma solda não. Como isso aqui é uma peça que vai exercer um certo esforço de tração, então eu penetrei um pouco essa ponta aqui dentro e penetrei um pouco a ponta da chapa helicoidal aqui dentro, do jeito que dá um reforço de solda. E soldei tanto de um lado quanto do outro. É uma dica simples, mas que também visa dar mais resistência à sua solda. Se você soldar só na ponta, conforme a pessoa fizer o movimento de tração, pode ocorrer de arrebentar seu ponto de solda. Do contrário, você teria que engrossar muito a solda, mas mesmo assim, procure penetrar um pouco o material dentro da peça que você vai soldar. E aí pessoal, agora é o processo final. Aqui eu vou recapitular. Um tubo de 440, mais uma barra de 5/8 por 1/4. Para quem está lembrando, eu usei aquele mesmo exemplo que eu usei na minha torcedeira. Eu torci a mais e usei ela para poder fazer o formato, tá? Mas uma barra de 440. Eu ia soldar 4 parafusos, mas aqui eu soldei 2 só. Usei 2 para regular, né? E depois efetuei a solda. Com 2 mesmo já funciona. Mas esses 2 furos que eu fiz aqui servem para conferência e bater um óleozinho para lubrificar, porque o atrito em si, ele tende a aquecer a ferramenta. Aí é simples a montagem. Entro com a ferramenta aqui, ó. Ela corre livre. E eu vou fazer uma demonstração prática para vocês entenderem. Aí, gente, aqui é mais simples agora. Eu vou dar um exemplo que na mão de um profissional prático, ele vai se sair melhor. Aqui eu passei o arame, certo? E a volta. Agora eu vou puxar. E automaticamente... Ah, tem que pregar a mão. Isso aqui, pera. Automaticamente, ele já enrola. Tá vendo? Simples, prático, funcional. É uma ferramenta que você tem que agir rápido. Que nem, eu vou fazer outro exemplo aqui. Eu passei, simulando como se eu estivesse amarrando o estribo. Passei aqui, ó. Agora, nem eu puxar a ferramenta... Foque aqui, por favor. Nem eu puxar a ferramenta, ele já enrola o arame. É aquele negócio, é para evitar dele ficar torcendo, né? E com o tempo gerar uma doença que venha atrapalhar seus punhos, tá? Ferramenta simples, prática, funcional e muito útil. E feito com sucata. Fica a dica.